Bom dia, pessoal do sexto ano. Mais uma vez, a aula de História com o professor Tiago Pimenta. Quero dar um bom dia a todo mundo, quero pedir a graça de Deus iluminando as nossas mentes e que a cada dia possamos ter mais e mais vontade de fazer coisas boas, não só para a gente, mas também para o próximo. E hoje nós vamos continuar nossa aula. Na última aula nós tratamos sobre o tempo histórico, o tempo, né, como que é a definição do tempo. Falei para vocês que o tempo ele é relativo, dependendo de cada situação em que você está vivendo. Né? Às vezes você está triste, às vezes você está alegre, então o tempo em cada uma dessas ocasiões ele é diferente. E nós falamos também sobre o tempo cíclico, que é aquele que está sempre se repetindo. Quando você olha o calendário, por exemplo, você vê que anualmente as coisas se repetem. Que coisas? Olha, os feriados se repetem, as estações do ano se repetem. E isso ajudou o homem a fazer cálculos do tempo. Ajudou o homem na agricultura, porque você, na agricultura, por exemplo, você tem que saber a melhor época para plantar, quando colher. E para isso você precisa de uma boa cronometragem do tempo. Enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. O que é fontes históricas? Então, como os historiadores investigam as ações humanas no passado? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Como que os historiadores investigam as coisas que aconteceram há tantos anos atrás? Como que é feito isso? Como que eles sabem a forma que as pessoas agiam há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás? Esse é o papel do historiador. Esse é o papel da história. Então, veja bem, observe essa imagem, né? Esse foi um assalto que aconteceu. E aí esse rapaz que está com a lupa é um investigador. Então ele tem 7 pistas que foram deixadas pelo assaltante. Né? E através dessas 7 pistas ele vai ter que desvendar o assalto. Então o trabalho do historiador é quase como desse investigador. Né? E a partir da cena fictícia de um assalto, podemos observar que o detetive realiza análise das evidências para descobrir quem é o assaltante, baseando-se nas pistas deixadas no local. As pistas possibilitarão que o detetive reconstrua a cena do crime. Se compararmos com o historiador detetive, podemos concluir que ambos agem da mesma maneira. O historiador usa as evidências do passado, deixadas pelos indivíduos ou grupos sociais, para construir o conhecimento histórico. Agora, pessoal, que evidências são essas do passado? Que coisas são essas do passado? Você já viu que tem escavações que procuram restos de esculturas, até mesmo quando a gente foi estudar, por exemplo, o Egito, lá nós vamos ver que os egípcios eles guardavam os corpos dos reis, as pessoas que tinham grande importância na época, em catacumbas, e ali eles colocavam ouro, colocavam vários objetos interessantes. Então, o historiador, quando ele descobre isso, né, quando ele consegue desenterrar, que muito disso está enterrado nas areias, ele vai lá e descobre aquela catacumba, descobre aquela casa que estava submersa pelas areias. Através dos achados que ele encontra ali, ele pode fazer uma relação com como que era a cultura daquele povo estudado há milhares de anos atrás. Outras coisas também que pode ser feita é a análise de quadros, análise de objetos, você faz análise de peças de cerâmica. Vários são os objetos que você procura para fazer uma análise do que aconteceu na história no passado. Então, olha só, fontes históricas são vestígios do passado que permitem o historiador desenvolver sua pesquisa. As fontes históricas elas podem ser escritas, que são livros, são
pedaços de papéis encontrados com algumas escritas. As fontes podem ser visuais, que podem ser estátuas, quadros, esculturas, né? Tudo isso pode revelar como era aquele povo, como era uma cultura. Então as fontes orais são passadas de cultura em cultura, né? De pai para filho, de pai para o filho e assim sucessivamente. Né? E aí você vai guardando aquele registro histórico através do que você escuta. Você escuta e você passa para os seus filhos. Seus filhos aprendem com você e passa para os filhos deles, e assim sucessivamente. Ou materiais. Né? Então as fontes escritas elas podem ser células de identidade, diários, leis, atas, documentos, textos e livros. Então, por exemplo, o diário que você escreve na sua casa, não sei se você tem esse hábito, né? Mas se daqui a 200, 300, 400, 500 anos alguém encontrar o seu diário, ele pode fazer uma análise de como que era a sua vida, de como que era a cultura que você vivia, o que era correto na sua época, através do que você escreve. O que quer dizer com que era correto? Por exemplo, há 100 anos atrás, um exemplo de cultura, né? Há 100 anos atrás, uma moça, por exemplo, ela usava determinado tipo de roupas, né? Hoje, as roupas que nós usamos hoje, vou colocar as meninas. Muitas roupas que as meninas usam hoje, há 100 anos atrás, elas não seriam adequadas. Por exemplo, se mostrar a perna, mostrar mais partes do corpo. Né? Há 100 anos atrás, as roupas das mulheres cobriam mais o corpo. Né? Então, se uma moça de hoje aparecesse numa comunidade há 100 anos atrás, as pessoas iriam estranhar. Porque hoje, por exemplo, você tem um uso de roupas diferente daquela época. Né? Então, através das suas vestimentas, através da sua roupa, nós podemos definir um pouco como que é a cultura desse grupo de pessoas que o historiador deseja estudar. Então, as fontes visuais, conforme você pode ver na figura, né, podem ser quadros, tá vendo? Fotografias, né, desenhos, olha só. E cartões postais, esse aqui é do Correios. Ó. Isso aqui vai ficar para sempre. Já. Um cartão postal do Correios, por exemplo, esse aqui vai ficar para sempre gravado. Essa foto aqui, né, também vai ficar para sempre. Ó. Em museus você vai ver fotos assim. Aqui o historiador pode fazer várias observações. Olha a foto. Tá vendo a roupa que eu falei há pouco? Olha, até na cabeça dessa mulher aqui tem pano, tá vendo? Tá tudo tampado, né? A menininha, ó. Rapazinho, tá vendo esse rapazinho aqui? Ele, se você bem observar, ele tá vestido que nem um adulto. Ó, antigamente as crianças se vestiam que nem adulto. Parecia um mini-homem, né? Então daqui você pode tirar vários aspectos. Ó, dessa foto aqui você pode fazer várias observações históricas, né? Jeito de vestir, cultura, né? Vários aspectos. Essa foto aqui, por exemplo, é bem interessante. É a chegada dos portugueses aqui no Brasil, lá na Bahia. Tá vendo? Ó? Então é um retrato que é um desenho que mostra o contato do português chegando no continente. Como que ele viu, né, os índios com flechas, sem roupas, né? Então isso mostra muito para um historiador. Fontes orais podem ser lendas. Alguém já escutou a lenda do Saci Pererê? Cantigas, né, que são as musiquinhas, músicas, entrevistas, né, enfim. Fontes materiais podem ser móveis. Os móveis, já foi na casa do vovô e da vovó? Os móveis lá não são diferentes? É bem diferente, né? Brinquedos, por que é diferente? Porque eles são antigos, né? Eles, olha, móveis desse formato aqui, ó, tá vendo? Ele é cheio de escultura, né? Ele tem vários detalhes que são de uma época. Hoje você não faz mais um móvel assim. Hoje os móveis são mais aplanados, cheios de curvas, coloridos, né? Então isso aqui mostra que
que esse imóvel pertencia a uma época, né? Olha esse jarro antigo, moedas antigas. Então agora vocês vão fazer essa atividade, tá? Vamos colocar em prática o que vimos, né? Copie as perguntas abaixo do seu caderno e responda o que são fontes históricas, para que são utilizadas, quais são os tipos de fontes históricas e como são produzidas e por quem, tá? Aí depois você vai fazer essa atividade também, numere que tipo de fonte pertence a esse documento, tá? Vai colocar fontes escritas, pertence a qual? A entrevistas, moedas, jornais, brinquedos, fotos, desenhos, músicas, leis, né? Você vai escolher qual dessas aqui ela pertence. Depois você vai fazer essa atividade também, né? Ó, com auxílio de seus familiares, procure fontes que registrem momentos da história de vida de cada um, coletando uma fonte escrita, uma fonte iconográfica, imagem ou foto, uma fonte material, um objeto, né? Uma fonte oral, depoimento de um parente, amigo da própria pessoa, pesquisada, gravando ou transcrito no papel. Façam isso com pessoas que estão dentro da sua casa para você evitar contato com outras pessoas por causa do coronavírus, tá, pessoal? Não é para ninguém sair de casa, fazer entrevista com outras pessoas, não, só com pessoas de casa mesmo, com seu pai, com seu avô, com um tio que às vezes vai na sua casa, né? Enfim. O conhecimento histórico. Para a construção do processo histórico, o historiador investiga, pesquisa, busca saber a relação entre o passado e o presente. Para isso é preciso seguir estes passos. Escolher o assunto que quer conhecer e delimitar o tempo. O que é escolher um assunto? Por exemplo, você quer falar sobre vestimentas, sobre roupas. Como que as pessoas usavam roupas há 100 anos? Então aqui você escolheu o assunto, que é o jeito que as pessoas vestiam roupas, e você vai delimitar o tempo. Que tempo é esse? Eu vou querer saber como que as pessoas vestiam roupa em 1970. Ou melhor, eu quero saber como que meus pais se vestiam em 1970 ou 1980, né? Dependendo do ano que for seu pai. Eu acho que seu pai deve ser de 1980, né? Acredito. Então você reúne fontes históricas. O que são essas fontes históricas? Pode ser as fotos que seus pais tiravam naquela época. Você vai observar que as fotos elas vão ser um pouco diferentes. Eu, particularmente, quando olho minhas fotos de 1995, 98, eu falo, nossa, mas minhas roupas estão tão diferentes aqui, tá estranho. E aí você vai ter essa sensação. Então você vai organizar e verificar as fontes, né? Construir uma interpretação do período usando um método histórico, né? Então se constrói assim. Agora, olha só, atividade. Agora você vai elaborar uma redação onde você mesmo selecionará os fatos que considera importantes para explicar a sua vida. Você poderá falar de seus pais, do lugar que vive, entre outras passagens interessantes de sua família. Enfim, identifique e escolha eventos que de alguma forma ficaram registrados em sua memória. Tá bom? Essa é mais uma atividade. Importante. O trabalho do historiador. O historiador não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada e superada por novas pesquisas com descobertas de novas fontes históricas. Então, o que está dizendo aqui? Que o que o historiador escreve não é uma verdade absoluta. O que tem aí no seu livro de história não é uma verdade absoluta. Aquilo ali que está escrito pode ser mudado, pode ser acrescentado novos fatos, pode ser criticado, pode ser dito como não verdadeiro, né? Então a pessoa diante um fato histórico ela pode ter várias versões. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é isso. Veja bem, vocês já ouviram falar do presidente Jair Bolsonaro. Então, vocês podem observar que muitas pessoas gostam do presidente do Brasil, mas também muitas pessoas não gostam do presidente do Brasil. Então, o que acontece? Essas pessoas que gostam do presidente, se elas forem escrever um livro, elas vão falar sobre o presidente de uma forma. Essas pessoas que não gostam do presidente da República, elas vão falar sobre o presidente de outra forma.
geralmente elas vão apontar muitos aspectos negativos. Já as pessoas que gostam vão apontar mais os aspectos positivos. Da mesma forma você, fale sobre uma pessoa que você gosta, escreva sobre uma pessoa que você gosta e escreva sobre outra pessoa que você não gosta. E aí você entrega isso para uma pessoa ler. A pessoa que lê vai saber que você gosta dessa pessoa e da outra pessoa você não gosta, pelo que você escreveu, né? Agora, o que é verdade nisso? Aí vai depender muito, né? Vai ter vários fatores que vai ter que ser observado. Mas se for outra pessoa analisar sobre essas mesmas pessoas, elas podem ter percepções diferentes de você. Tá bom? Quem faz a história? A história é feita apenas pelos grandes personagens, certo? Você acha que a história é feita só por quem é muito famoso, porque tem muito dinheiro? Não, pessoal. Não. Ela é feita por todos nós. Eu, você, a sua professora, o prefeito, os ricos, os pobres, os adultos, as crianças. Todo mundo faz história. Todos nós, portanto, somos sujeitos da história, né? E para terminar, analise o texto abaixo e complete a frase. A história é a mestre da vida. Estudar a história é adquirir consciência da trajetória humana, consciência do que fomos para transformar o que somos. Raciocinar historicamente é perceber que o presente não se explica só pelo presente. É necessário encarar o presente como sendo ligado ao processo que o produziu. Portanto, estudar a história é importante. Por quê? Dê a sua opinião, tá bom? E para terminar, então aqui tem um mapa conceitual, a história e o historiador. Gente, isso aqui é um negócio muito legal, o nome disso aqui é mapa mental, tá? É para ajudar a gente a colocar as ideias no lugar, para depois conseguir falar. Então, a história e o historiador. A história faz o estudo tanto do passado quanto do presente. Os acontecimentos do passado referem-se a fatos que aconteceram há muito tempo, né? E tem muitos significados. Agora, os historiadores realizam, né, a história e o historiador realizam pesquisas históricas, investigam transformações e permanências. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Quero agradecer vocês pela atenção, pela participação. E não precisam copiar tudo que está aí no slide no caderno. Você vai copiar só a matéria, né, que nós estamos falando hoje sobre fontes históricas. E aí as perguntas que é para ser respondida, tá bom? E um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo PV, façam perguntas se quiserem, estou à disposição de todos vocês. Um grande abraço. Eu deixei sem a câmera porque fica mais leve o vídeo, tá bom? Aí em outros eu vou colocar a câmera. Valeu, um forte abraço pessoal, fiquem com Deus.